Bem-vindos ao RaízCast, onde o entrevistador também é entrevistado. Estamos começando o 21º episódio dessa primeira temporada, diretamente aqui do estúdio da Masper TV. Então, prepara o teu chimarrão ou aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. RaízCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e Nutrisul. E como é de praxe aqui no programa, eu não apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Então, eu sou Paulo Jereminha, fundador da Rede de Paolo, natural do interior do Rio Grande do Sul, lá em Guaporé, e hoje até é município Dois Lajados, onde nasci numa família em 15 irmãos, somos 15 irmãos, a família grande, como toda a família religiosa, 2 irmãos padres, e foi aí que eu tive meus primeiros 18 anos de infância, aí, chegando a 18 anos já adulto, e daí que eu saí para a história, então, fui para o quartel com 18 anos. Então, Mas antes de nós começar essa trajetória toda, eu tenho uma pesquisa aqui no programa. E a primeira pesquisa é: quem era e como era o Paulo no colégio? Ah, sim. Quando eu iniciei mesmo, primeiros anos, assim, era aquele colégio onde tinha uma professora e várias classes junto, né? E o importante foi assim que a educação que se tinha na época no colégio, a hierarquia, o respeito, o aprendizado que a gente tinha, mesmo sendo daquela maneira, ele era muito direto, verdadeiro e assim, a professora era a autoridade dentro da sala de aula. E nós aprendíamos, como era em casa com os pais também, né? Uma obediência assim muito severa. Mesmo sendo 15, a regra lá era... E funcionava, era bem, hierarquia veio, e foi assim que, naqueles primeiros anos, a gente aprendeu a ler, escrever e fazer conta, matemática, tudo, porque era uma escola assim, ó, tinha a escola do professor e a escola dos pais, e tudo era muito, sabe, tinha essa rigidez, sim, mas era um aprendizado de saber fazer, e em casa tu fazia a teoria, tu aprendia, e em casa tu aprendia a fazer com as mãos, tu aprendia a fazer o cabo da enxada, não comprava a enxada com o cabo, tu aprendia a cultivar, a colher, a armazenar alimento para o ano todo. Nós não tínhamos energia elétrica, então era assim que se criou os 15 irmãos, e quando até eu ficar em casa, viviam quase todos juntos e cada um fazendo o seu trabalho. Se tinha os animais, e se tirava o leite, se fazia o queijo, se tinha se fazia o salame, a copa, a geleia, a marmelada, a uvada, mel. Tudo era armazenado caseiro, de uma maneira que não faltava nada. Então, era um aprendizado do alimento, era um aprendizado também de vida. O pai tinha muito claro assim, o controle, a gestão, a administração, mesmo sendo assim lá na roça, sempre era muito bem administrado. E foi aprendendo assim também essa escola do dia a dia, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas antes disso, aproveitar que falou da alimentação, dessa coisa que a gente quase não tem mais, né? Essa essência caseira, que depois nós vamos falar no de Paolo, essa tradição. E quero falar para todos que estão nos ouvindo aqui, linkado a isso, tu me trouxe lembrar aqui, a Nutrisul é o nosso parceiro hoje, a Nutrisul, e o grande desafio, eles estão na 2ª geração da empresa, e o grande desafio da Nutrisul hoje, do Bruno, que é um guri novo, Bruno acho que está com 27, 28 anos, se eu não me engano, mas antes, e assumiu a Nutrisul, eles têm mais de 100 empresas. E o desafio dele é o seguinte, eles assumem a cozinha das empresas que tem mais de 100 funcionários. Então, a alimentação desses funcionários é a Nutrisul que entrega. E aí, o que tu falou me chamou a atenção, que na entrevista que ele teve aqui, ele disse assim, o grande desafio da Nutrisul é entregar a essência caseira
daquela comida do cara que está trabalhando, que está lá o dia inteiro, a Nutrisul entrega uma comida caseira. E é o que eles falam hoje. E eu senti já o gostinho, tô falando todo isso aí, né? Então, essa é a diferença da Nutrisul. Por isso que hoje ela cresce, uma das maiores empresas de refeição no estado, entregando uma comida caseira. E, além disso, eles não, eu até destaco sempre, eles não fecham contrato de obrigação com as empresas. Eles têm, é tão garantido o serviço que eles vão entregar, que a empresa, em 30 dias, pode cancelar o contrato. Eles investem na cozinha, eles investem na refeição, sem uma obrigação de contrato. Mas então, eles trabalham muito o conhecimento. Eu conheço, o pai com o filho, que estão fazendo uma bela de uma transição, mas com o conhecimento lá do original, do verdadeiro, da comida de verdade, para trazer para a mesa. Do pai verdureiro, né? Que saiu lá das verduras. O conhecimento é fundamental para fazer bem feito, viu? É muito interessante. Lembrei aqui, é o nosso parceiro. Então, se vocês hoje estão procurando uma empresa para fazer alimentação na sua empresa, Nutrisul é a nossa parceira hoje. Mas aí, agora, com toda essa rigidez, todos os detalhes, o Paulo Jeremias era o aluno quieto, o aluno estudioso ou o aluno tinhoso? Tu sabe que nós éramos... Não vale mentir aqui no Não, programa. nós éramos bem verdadeiros, assim, ó. Nós nascemos naquele momento, assim, da imigração italiana, nas famílias italianas, e que se tinha realmente essa cultura, mas no convívio que nós tínhamos com nossos colegas e sala de aula e o dia a dia de brincar, o que nós tínhamos muito, assim, muito, que era lutar para te ser não só reconhecido, mostrar aquela luta de se destacar, de querer... Queria ser o líder, queria ser o cara. Não, mas era meio natural. Não é que tinha algumas peleiazinhas, alguma coisinha que tu se entendia com um, com o outro, mas defender a própria identidade era uma coisa que a gente não sabia. Mas mesmo sendo assim, sabe, lá da roça, assim, a gente tinha aquele orgulho de querer fazer, de vencer, de mostrar que sabia, mas era coisa de criança, mas que desenvolvia a autodefesa no sentido egoísmo bom, sabe? Que na época não se sabia tanto, mas como era bom, assim, se assumir como pessoa, assim, já desde jovem, se autodefendendo. Nós, em 15 irmãos, todo mundo tinha que realmente mostrar seu espaço e se autodefender. Então, era assim que funcionava. E na sala de aula não era diferente. Eu desde os primeiros, terceiro, quarto, quinto ano, eu fazia meus próprios brinquedos, carrinho de lomba, isso, aquilo, e vendia para os colegas lá para ganhar um dinheirinho e tal, e fazia essas coisas já dentro da sala de aula. E agradava, era uma coisa que funcionou. E os colegas, comecei a pegar essa admiração para os colegas por saber fazer e entregar, assim, né? Um bom carrinho de lomba, né? Na época era um brinquedo dos que mais nós usávamos, né? Podemos dizer que o primeiro negócio do Paulo foi vendas de carrinhos de rolimã? Ou... Teve isso e teve a safra do pinhão, daí a gente colhia, juntava pinhão, né? Colhia, tirava as bochas e tal. E aí, quando ia para o colégio, aproveitava, saía um pouquinho antes e vender, entregar. Já tinha os clientes, umas 8, 10 famílias que queriam 1 quilo, 2 por semana, coisa assim. Tu ia fazendo a clientela, né? E levava o pinhão e ganhava esse dinheirinho a mais. Quer dizer, entre 15 irmãos não tinha dinheiro do pai. Precisava complementar. Para sustento, né? Roupa um para o outro e tal, mas ia indo. Mas o principal é que esse dinheiro que era esse extra, tu comprava roupa, alguma coisa de colégio, tu tinha um dinheirinho para ti, que era uma pequena defesa financeira, né? Mas que era tirado da própria terra, né, que nós vivíamos, sem prejudicar nada, né? Então foi interessante, né? Foram os dois produtos, sabe? Os brinquedos, assim. Primeiro negócio de Paulo Jeremias. E pinhão. Venda do pinhão e carro de rolimã. Carrinho de rolimã. Essa aí não tinha falado para ninguém, isso aqui vai ser exclusivo. O primeiro negócio do Paulo Jeremias. Aos 15 anos, mais ou menos, 12 anos. Eu tive uma criação de coelhos que rendeu bastante também. Depois, com esse dinheiro, eu comprei lá
casal de coelho lá, quando eu vi tinha mais de 300. Procriava os coelhos, vamos vender. Com o casal, chegou uma hora tinha mais de 300, aí vendia coelho. Porque assim, ó, o queijo, todos esses produtos, o vinho que nós produzia, tudo que era produzido, ovos, e isso se vendia, mas aquilo era o caixa familiar. O que era fora eram pequenos negócios. Quase que não foi criado de Paolo, foi criada uma especiaria em coelhos. Mas a principal alimentação em casa era frango. Sempre tinha, assim, todas as semanas, 1, 2, 3, matar quer dizer, a galinha, sabe? Que era caseira, né? A mãe mesmo, né? Que fazia todo o trabalho com as galinhas e tudo. Então, era os ovos natural, né? Mas de proteína de carne, galinha era o mais. Depois, claro, né? Lá tinha muito o dia a dia da roça, assim, não era que nem hoje, podia lá bater um boi, bater um porco, fazia copa, salame, o boi dividia com os vizinhos, não, era assim, né? Sem energia elétrica, era muito caseiro, né? Mas olha, todos se criaram, né? São 15 irmãos, todos se criaram nesse ambiente e várias outras famílias. Toda essa história da questão infantil, eu tenho feito muito essa pergunta para os empresários. Primeiro lugar, quando tu me disse essa proatividade, essa correria, isso é 90% dos empreendedores hoje de sucesso que eu entrevistei aqui, todos eram agitados no colégio, todos tinham essa liderança e todos tinham algum negócio que vendiam no colégio para complementar a renda. Ou um vendia figurinha, ou um vendia na rua alguma coisa. Eu comecei vendendo aos 12, 11 anos, nega maluca, aprendi a fazer e vendia no comércio. Quando ninguém levava, eu levava os lanches e vendia. Então, é uma história que repete todos os empresários de sucesso, que aprenderam a fazer dinheiro, a complementar a renda por uma dificuldade e saber que com suor é o que vem o resultado. Falando nisso, com a geração de hoje, o que tu sente a diferença? Filhos já devem estar criados, talvez esteja com netos. Como é que está hoje essa questão e como é que tu vê em relação a essa geração com o que foi a geração passada? Eu tenho 3 filhos e dentro do jovem de hoje, assim, ele está recebendo muito mais gratificação, né? Desde que, da maneira que nasceu, por exemplo, eu ainda nasci em casa, não nasci em hospital, como hoje é de praxe, né? E ele está recebendo, na sua formação, na sua educação, muito mais conteúdo e rápido. E toda essa informação que ele recebe hoje, toda essa modernidade e principalmente, né, o digital e toda a internet, tudo que está ofertado para ele se tornou muito uma facilidade que, se souber usar, vai ser uma grande vantagem. Se usar isso como, eu acredito que existe a maneira ideal, que talvez ninguém, nem nós sabemos, mas o usar errado vai prejudicar, vamos dizer. Mas o que ele entende hoje com isso tudo, que num cliquezinho ele vê o que quer, ele pesquisa e tem tudo. Sempre digo, tu passa um livro daqui para a Itália e em um minuto, em um instante está lá, sem faltar nenhuma letra do livro, né? Quer dizer, é algo assim, pouco... para nós que viemos de lá, demoramos até entender. Para eles é automático, né? E o que acontece com isso é que no aprendizado, no emprego, ele tem muita pressa. Ele já gostaria, sabe, já. Então, ele não tem essa paciência de tomar posse do conhecimento. Ele tem a informação, mas o conhecimento na prática, o que eu digo? Fazer 10 vezes o bolo com aquela receita e sair 10 vezes bom, aí eu sei fazer, eu sei ensinar. Eu sei passar para o outro. Não, eu sei que existe, eu sei que é assim, mas vamos fazer? Não, agora vamos ter que ver, eu chamar alguém para fazer. Não, é diferente o que nós fazíamos assim, de saber fazer com a mão, e hoje saber a informação. Então, a teoria, a informação, tudo é realmente necessária e se faz, mas o tomar posse do conhecimento é o que dá mais resultado, é o que dá o resultado. Porque assim,
Inclusive, isso a gente implantou desde o início, o saber fazer para saber ensinar, sabe? O saber servir a tua equipe, as tuas pessoas no aprendizado. Aí tu tem toda uma identidade, todo um padrão, uma qualidade que é garantida, né? E o jovem hoje ele tem esse imediatismo. A gente contrata, tem muito jovem que vem, que seu primeiro emprego, aprende. Muitas vezes até ele dá uma saída, depois até volta, porque vai entendendo. Aprende, né? Vai entendendo. Mas o grande desafio hoje, esse convencimento do jovem, dar o tempo e o aprendizado prático. Sabe que esse imediatismo, eu entrevistei aqui como eu estou agora no mundo do virtual, focado muito no virtual, eu estou conhecendo muitos famosos do mundo virtual e a gente vai se comunicando. E o mundo virtual é diferente do presencial. O presencial parece que, por exemplo, na energia solar, parece que as empresas você vem com o inimigo, é uma coisa horrível, o mercado não se une, não sente união. No digital é diferente. No digital todo mundo se une, quer ajudar a fazer, então eu sinto uma diferença muito grande. E eu entrevistei aqui um cara que está faturando aí, média, 1,5 milhão por mês, com um produto que eu digo que é absurdo. Se nós fosse fazer um estudo de mercado, vai dizer, não, isso não tem gente, que é sobre ejaculação precoce. Ejaculação precoce, não sei se o termo está certo, bruxismo, né? Por quê? E ele fez uma pesquisa e ele descobriu que a juventude, ela tem tanta ansiedade e tanta informação no botão, com 10 anos, 11 anos, de tanta pornografia, que isso no psicológico começa a abalar durante a maturidade e o crescimento, e é um grande problema. Tanto é que ele ganha mais de 1 milhão por mês, só com essa questão do produto dessa... Mas é muito interessante esse negócio das categorias. Hoje a gente vê mais essa união das categorias. Eu vou te falar bem assim, eu estou há 43 anos no mercado de gastronomia. Os primeiros 10 anos, 15 que eu trabalhei de garçom e uma série de coisas. Nós vamos entrar agora mas tinha um setor que um falava mal do outro muitas vezes, ou de vez em quando, que era do vinho. Ah, não, meu vinho é melhor, o dele não é bom, não sei o quê. Com a vinda dos importados, os nacionais se perceberam que quanto mais eles se uniram em tecnologia, em conhecimento, em aplicar, em vinhedos, em melhorar o produto e um ajudar o outro a melhorar e fazer o marketing e tudo, hoje é o que é o vinho brasileiro, o que é o vinho nacional aqui, principalmente na região da Serra, que ele é visto hoje, ele não tem mais aquela diferença de ser nacional ou ser importado, é o preço, é o tipo de uva, é aquilo, mas não tem mais muita discussão assim, que nem foi, bem lá de início, que realmente tinha pouca oferta de vinhos nacionais na época, mas tinha, né? Mas não havia essa união de, assim, vamos todos melhorar. O que é uma imagem? Onde todos fazem bem feito um produto, isso a gente vê com Gramado, com aquele ali, o chocolate de Gramado, a malha, isso, aquilo. Todo mundo ganha quando tu tem uma imagem daquela região, daquele produto, daquele tudo. E é isso que está acontecendo bastante hoje, inclusive a união de empresas e tudo, para que realmente se fortaleça. Falamos em vinho, vou ter que entrar aqui, só dar um adendo antes. Eu estou começando também a trazer o pessoal do agro. E isso que tu está falando, o pessoal do agro vai ter que entender que eles precisam se unir mais e aparecer mais, porque o agro está dando espaço para a questão de fora, né? Então, está passando esse momento. Eu sinto, pelo pouquinho que eu estou começando com o pessoal do agro e algumas entrevistas e uma aproximação, que o agro está nesse momento do vinho. O agro acho que vai ter que se unir mais, eles vão precisar... E o agro talvez não é se unir mais, porque eles são unidos, é aparecer mais. Talvez eu acho que o produtor, esse mundo virtual, essa coisa de aparecer, mas eu acho que eles vão precisar fazer igual do vinho, aparecer para explodir. Vai acontecer, porque a tecnologia que está no agro hoje vai unir tudo, porque todo mundo vai usar as mesmas tecnologias, experiência, conhecimento, e aí a troca de experiência e melhorar o que está bom... vai acontecer. Eu estou sentindo isso. Do pouco que eu estou vendo, o agro vai ter que ir para esse lado aí. Mas falamos do vinho, então vou te dar um presente. Já deve ser um conhecedor, né? Olha aí, grande, dá-nos essa uva é lá do Wesley, né? Do Wesley. É a uva que ele falou, né? Como é que é o nome da uva? Eu sempre... É italiano. Eu sempre erro. Aqui está o nome,
Montepulciano. Montepulciano. Ele até falou que é uma safra 2022. Raríssimas as vinícolas que têm essa uva, né, Montepulciano. E aí ela é italiana, é muito cultivada na Itália, né, italiana, e inclusive tem o Montepulciano, existe o local, né? Monte, o local. Mas esse é um bom vinho que ele produz lá, é um excelente, mas eu gosto muito do Chardonnay lá da Domus Mé. O Chardonnay. Agora ele criou um vinho novo, que é o Riesling com... um branco. Eu não lembro o nome, mas muito bom. Gewürztraminer. Gewürztraminer, ele fez um corte, né? Isso. Eu degustei esses dias, tá? Um vinho assim para o verão. Assim, para tomar no lado da piscina, na praia. Dona Jaque diga, comprou, assim, pegou uma caixa, semana passada já está com a 100. Eu recomendo, gostei muito. O vinho leve. Não é leve, não é que ele é pouco água, não é nada disso. Ele é um vinho agradável para tomar assim também sem a refeição. Porque ele é um pouquinho mais aromático e tal, ele se completa por si. Então, tem vinhos que são mais gastronômicos, né? Mas aquele é um vinho que pode ser numa refeição, num peixe, assim, com comidas mais leves, assim. Mas ele também é muito bom, ele por si mesmo. E isso muito obrigado. Para quem está nos vendo, isso aqui começou com um complemento do Wesley, que ele contou a história lá. Porque o foco principal, e eu queria deixar para vocês aqui, é a Capo Lavoro, que ele é a escola, né? Porque o professor Wesley é só nessa questão de lição, e a Capo Lavoro é o que ele foca hoje, ele fala. E tem um curso muito interessante para os empresários hoje que estão na dúvida, tem 2, 3 negócios, a questão do negócio está rodando, que ele chama de core business, né? E eu até falei aquele dia na janta ali, que para mim foi uma tomada de decisão tão importante, que por muito tempo, hoje nós com 4, 5 empresas ali, e eu sempre naquele envolvimento... Eu saí delas para ter outro foco. Para mim não era, né, que é o mundo digital, que é o mundo virtual. E aí, lá com o curso, eu disse, não, agora eu... No meu MBA, o Wesley foi meu professor. O Core Business, que na verdade, quando a gente entende assim, a gente vê que não é nada mais do que o teu objetivo. O teu dom. Tu nasceu com um projeto de natureza que te realiza, te faz mais e faz melhor. E que bom que é assim, né? Cada um vai ter a sua realização no que recebeu, vamos dizer. E como a natureza produz, né? lhe deu isso, é só que ele tem que acessar, descobrir que é isso. Eu fui muito ao natural, assim, lá, começando a fazer e tendo restaurantes e tal. Mas, assim, quando tu realmente vê que esse core business é teu, é de dentro para fora, as coisas são muito boas. Funciona muito bem. E é tão diferente que o meu livro que eu lanço agora, dia 20, eu consegui escrever ele. Claro, eu já tenho um método raiz, já existe, já tem uma plataforma. Mas eu consegui escrever o livro em 10 dias. Que o pessoal lá, eu disse para eles, eu vou sentar, foi agora no final de ano, e entre Natal e final de ano, que o pessoal sempre acha que as coisas é fácil chegar, né? Eu abri mão de qualquer viagem, falei para a esposa, nós não vamos sair, as filhas viajaram daí depois, mas eu vou ficar aqui, ela sempre é minha parceira, ficamos em casa, e foi 10 dias, 10 horas por dia, dedicado exclusivamente ao livro, assim, mas inspirador, sabe? Quando tu foca e tu faz o que tu gosta, Não precisa nem mais palavras, né? Para quem tem o dom, quem realmente se descobriu, é uma diversão fazer, é natural, né? É assim que funciona mesmo. E aí tu fica imaginando, mas tá lá, desafio feito. Vamos começar então a história agora do Paulo Jeremia e o Di Paolo, né? Que tá todo mundo ainda querendo saber, história do Di Paolo, essa galeteria famosa. Primeira pergunta, eu vou mais ou menos tentar vir pelas perguntas aqui para nós não se perder. Como a sua trajetória profissional como garçom, após realizar um curso no Senac, durante o serviço militar, como essa experiência inicial influenciou a tua visão sobre o setor da alimentação e a hospitalidade? Eu realmente... Esse estudo foi lá no fundo. Eu realmente acredito, sabe, que foi pós o aprendizado em casa, pós os 18 anos, e ainda nem tinha energia elétrica quando eu saí de casa, então meus estudos eram muito normais, assim, né? Mas
Depois de 2 meses que eu estava no quartel, eu fui designado, fiz aquela ordem unida, formação de soldado, né? E aí eu fui designado para o Cassino dos Oficiais. E era um local que servia os oficiais, e eu nunca tinha sido, mas nem, não tinha sido garçom e nem tinha o conhecimento, né? E aí eu pedi pro tenente, e o tenente meu da época é conhecido até aqui no Rio Grande do Sul, porque é o Mauro Renner, ele estava lá, ele tinha se formado advogado e foi fazer o período militar depois, e ele estava ali de meu comandante, né? Foi o oficial R2. E aí, logo que eu pedi, que eu preciso fazer um curso, gostaria de fazer um curso de garçom, porque atenderia melhor, faria um padrão aqui, né, de atendimento. Não, mas isso no quartel não... Passou uns 2 dias, 3, ele chegou e então, olha, vamos liberar fazer o curso de garçom no Senac aí para os carcineiros aqui. E, olha, vai ser bom, ele falou, vamos fazer. O que foi aquele primeiro curso de garçom? Me deu acesso a falar e entender de atendimento, de serviço e, junto com isso, gastronomia, hotelaria, serviço onde trabalha garçom, né? E foi tão interessante que eu naquele ano ainda eu consegui, também numa conversa parecida, completar o 2º grau no quartel. Foi lá em Bagé, no Dr. Carlos Clube, um colégio estadual, que eu vim de Guaporé, fui para lá. Porque, Bagé, eu me formei oficial em Bagé. Olha ali, e aí tu conhece bem, né? O serviço, entrando em trânsito de serviço, e aí eu consegui também, com o tenente, a trocar as folgas que eu teria durante a semana, eu concentrei elas todas fim de semana. Então eu trabalhava fim de semana e podia ir para aula todos os dias. E com isso que eu consegui concluir o 2º grau, junto, assim, curso de garçom, 2º grau, quartel. E claro, depois que eu concluí o serviço, até a gente foi convidado, não quer ficar. Não, saí do quartel, na data normal, e fui, então, logo que eu voltei de lá, foi que começou a dar as informações, os sinais do que seria, então, meu projeto de natureza, o meu core business que nós vínhamos falando. Porque foi aí que, quando eu voltei com o conhecimento de garçom... Qual foi a unidade que serviu? No 3º Belog. 3º Belog de Bagé? De Bagé. Lá em cima. Servi no terceiro. Eu me formei no 3º RCMEC. Na época tinha também o quartel do general, daí nós íamos... Isso, tem a brigada. Depois de formar, nós íamos servir os jantares na casa do general, era algo... Se eu não me engano, lá é o 3º Belog, 3º RCMEC e o QG da brigada. Então foi essa experiência, conhecimento que me encorajou. E foi bem... tem uma hora que talvez tu não sabe porque vai acontecer, mas acontece, né? E isso são as boas informações para te descobrir, né? Eu estava em Dois Lajados já, voltei do quartel, surgiu uma excursão para Torres, nunca tinha ido para a praia, 19 anos. aí cheguei, não sabia. Fomos para a praia numa excursão daquela de ficar no salão paroquial com colchonete, sabe? E aí eu vi os restaurantes em Torres, isso que é a percepção, tu já sabe fazer, tá? Que estava cheio de argentinos, anos 80, lembra? 80 ali, muito argentino e muito movimento. Eu digo, procurei serviço, foi rápido até, já, na mesma semana. E aí eu não voltei com aquela excursão, já fiquei lá. Ficou trabalhando? Tive um pequeno desafio, que foi que, na época, os restaurantes não davam roupa de garçom. E eu não tinha o valor para comprar todo o uniforme, né? E aí foi um amigo, lá da mesma região lá, que ele tem supermercado, nós éramos clientes e tal, conhecido da família, que me emprestou, na época foi R$312, não sei, não era reais, Cruzeiros. Era outra moeda, né? E que foi junto comigo na loja, escolheu uma roupa, calça preta, camisa branca, meia preta, sapato preto, era mais simples assim. E aí foi onde que eu comecei o primeiro emprego e que foi também importante, porque eu fiquei lá aqueles 4, 5 meses de temporada e eu consegui aquela pequena independência financeira para juntar, para devolver o empréstimo, mas também para seguir.
E o bom que aí vem mais informações. Voltando na praia, vinha a Bento Gonçalves, fui a Bento Gonçalves, e tinha uns conhecidos, tinha restaurante lá. Fui no lugar pedir emprego, não deu certo, passei por eles lá, disse, não, mas vem trabalhar aqui. Sabe o que eu fui fazer? Comecei assim, era um restaurante com 12 mesas, pequeno, que servia o galeto ao primo canto. Aí eu já aprendi assim, desde cultivar e colher, já sabia cultivar, mas a hora e a quantidade de tempero para juntar lá na horta, para colher, para temperar o galeto, temperava o galeto, assava o galeto e servia as mesas. Eu fazia todos os trabalhos porque era pequeno o restaurante e eu cheguei a morar nesse restaurante 2 anos. O que foi bom? Eu fui já vendo mais informações, que na época eu não sabia que ia ter restaurante, mas um aprendizado. Quando se está num emprego desse, eu lembro muito bem, e é uma coisa que eu gosto de falar, é trabalhar como se tu fosse, eu não sabia na época, estou falando hoje, como se tu fosse dono daquele negócio, porque como eu morava ali, eu tinha que ter liberação para sair e ir até a cidade, vamos dizer, porque era um pouquinho fora da cidade. Então, vê como é diferente hoje, né? Cumprir aquelas horas com 1 minuto e tu tem que fazer quase que é diferente. Só que para mim foi ótimo isso aí, porque eu aprendi toda a funcionalidade de um restaurante desde lá. E foi assim que foi cultivado. Eu anotei, inclusive, porque eu quero fazer um corte, que é uma coisa que eu tenho batido muito no meu livro, eu coloquei nas minhas palestras, eu tenho falado muito. E as pessoas, eu fiz até um vídeo que foi polêmico, aí deu milhares de visualização que eu botei, que as pessoas, trabalhar como dono, vou enriquecer o fulano, E as pessoas não entendem que o trabalhar como dono, tu que vai aprender, tu que vai pegar, tu vai ter a tua experiência e se o lugar não souber te recompensar, tu vai ter o teu crescimento no futuro. E aí está a maior prova hoje, a maior galeteria, uma das empresas mais famosas do Rio Grande do Sul hoje e já dominando o Brasil, né, subindo o Brasil, é uma fala que está mostrando para os imbecil, eu digo imbecil que fica falando, isso não é minha função, eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar como dono, porque eu nunca vou chegar lá. Está aí o exemplo, está aqui a fala, como é que se diz, a validação, está aí, o homem acabou de falar. Não, assim, tu aprende toda a funcionalidade, tu tem a confiança, mas o proprietário ali, ele te dá a liberdade de fazer quando tu faz assim, e o fazer tu aprende. Tanto é que depois de sair desse local, e isso eu acho muito, até interessante para jovens, ter várias experiências para se descobrir, se encontrar esse... Ver o que gosta, né? Que realmente quer fazer. Isso. Mas eu trabalhando de garçom em vários outros locais, eu trabalhei inclusive em casas noturnas, fui indo em vários locais trabalhar e foi sempre um conhecimento que constrói realmente o teu projeto, né? Tu vai construindo. E o que acontece que eu digo muito, quando tu quer ser proprietário, tu quer ser empreendedor, tu tem que ter o conhecimento. Aí eu fui tendo sociedades numa lanchonete na rodoviária, e aí eu falo dessa porque foi o primeiro empreendimento que eu fiz. Se eu não tivesse já um certo conhecimento, talvez eu estaria até hoje na lanchonete, né? Por isso que eu gosto de falar que é bom saber o que é para ti e também saber o que não é para ti. E só se tu tem um pouco de conhecimento, tu consegue fazer essa escolha, né? Porque quando eu comecei na lanchonete e vi que aquele tipo de serviço era, não que fosse menos do que eu sabia, mas não era o que me realizava. É um cafezinho, é o ônibus que atrasou, é o problema da família, é vender o chiclezinho. E tem quem gosta de fazer isso, mas em 4 meses, eu me desfiz da lanchonete. Porque não me realizava, não correspondia. Se eu fico lá, talvez, 2, 3 anos, eu vou me acostumando com aquilo. Não, tem que ser muito honesto consigo mesmo. Eu gosto, é para mim ou não. Eu, naquela época, eu falo hoje, naquela época, acertei. Para mim, eu acredito que eu acertei, mas não tinha esse conhecimento de poder estar falando. Foi por, realmente, intuição.
E tendo talento, tendo conhecimento, sabia que não era restaurante mesmo. E aí vem a outra pergunta que tem aqui. Então, o primeiro negócio do Paulo Jeremia, que ninguém sabia, foi carrinho de rolimã e... como é que é? Pinhão. Depois, o próximo negócio de Paulo Jeremia, na linha cronológica aqui, foi a lancheria. E aí vem a pergunta que eu acredito que seja o próximo. Após trabalhar como garçom, posteriormente sócio de uma churrascaria. Então, provavelmente, depois foi a churrascaria. Que aí, quais foram os principais desafios que tu enfrentou para decidir abrir o teu próprio negócio com o Giuseppe, que mais tarde se tornou o Di Paolo? Foi essa a cronologia? Foi. Eu, depois da lanchonete, eu fiquei um tempo trabalhando de garçom, e aí que surgiu... e essa sociedade foi interessante, porque eu tive essa oferta dessa churrascaria, eu não tinha condições e nem para administrar sozinho, porque ali foi o meu grande aprendizado, né? Aquele primeiro emprego do Galeto foi ser meu sócio na churrascaria. E aí a gente desenvolveu todo na prática daí, né? Desde assim, de compras, armazenamento, parte fiscal, departamento pessoal, receber cliente, eventos, muito eventos. Então, toda essa parte funcional, gestão e tudo, eu aprendi sendo sócio, que eu vejo muitas vezes ser uma boa opção, ou ser sócio, ou realmente ir trabalhar para aquele negócio que tu quer fazer, aquele business. Porque se eu comento assim, um bom advogado, querer ser também bom restauranteiro, pode ter que gastar muito para chegar lá. Mas se tu tem o conhecimento, tu é muito mais rápido e mais certo, dá mais certo. Então, é só um comentário. Então, quando eu tive todo esse conhecimento dentro da churrascaria, depois de 6, 7 anos que eu fiquei nisso, e assim, para dizer bem claramente, era uma churrascaria média, que se tornou um ícone lá em Bento Gonçalves, uma coisa maravilhosa. A churrascaria Ipiranga cresceu, teve assim um êxito muito bom. Então é bom aprender com êxito, né? Existe até hoje. Aí que foi então em 94, depois de já ter então essa experiência, eu senti que poderia, né? O que ajuda muito, eu acredito, para chegar nisso? Não foi por um acaso também que a gente começou. Eu sabia fazer galeto, eu sabia ser garçom, saberia ensinar, mas numa viagem que eu fiz, eu já tinha feito algumas viagens assim em locais turísticos, que era assim, Gramado, Foz do Iguaçu, Buenos Aires, mas especificamente por uma a Miami e Orlando. Eu estava na churrascaria, até gostava, tinha aquela sociedade, era limitada. Aonde era a churrascaria? Em Bento. Em Bento, foi feito em E Bento. nessa época que eu viajei para ali, o que foi que mais me chamou a atenção? Por isso que as viagens tem que sempre ter assim, aquele olho assim, quando tu viaja, do que é bom para ti, do que não é para o teu negócio, e feiras, e isso a gente foi fazendo. Mas especificamente, os Estados Unidos, naquela época que eu fui lá, não tinha o McDonald's no Brasil ainda. Aí eu vi assim, que quem fazia hambúrguer só fazia hambúrguer e era aquilo. A pizza fazia pizza. O frango lá, o frantique lá fazia frango. O que eu vi nisso nessa viagem? Produto definido. Faziam um produto. Como eu estava no negócio, consegui ver que era um produto definido. Além do produto definido, os ambientes eram decorados e temáticos e atendia o dia todo. Na churrascaria, eu atendia das 11h30 a 1h15, 1h30, os garçons estavam almoçando. Não tinha esse período assim de almoço prolongado, não era assim. Isso foi com que, quando eu retornei, eu tive um choque um pouquinho do que nós estávamos fazendo, né? E não sei se tinha público mais tarde, mas quando nós iniciamos com a proposta também de atender turista, além do público local, por um produto definido, tu consegue também replicar para outros locais, porque tu tem já todos os manuais, os padrões, e tu consegue saber fazer igual, ensinar.
Foi aí, então, que em 94, então, né? Iniciamos ali entre Bento e Garibaldi. Foi numa viagem para os Estados Unidos que tu voltou e pegou a ideia. Eu vou trabalhar especificamente com um produto. Um produto que eu aprendi a temperar, um produto que eu era funcionário, fui garçom, aprendi a temperar, assar, servir. Vai ser esse o produto? Eu vejo muito boa a tua colocação, Rodrigo, porque assim, ó, o que é o saber fazer para saber ensinar? E eu vou te falar que eu arrisquei um pouquinho, ó, porque eu, durante esse período de garçom, é uma outra coisa que o jovem tem que, sabe, entender. Primeiro, aqui nisso aí, ele tem um período para descobrir o que ele gosta, qual é o seu core business, então, qual é que é o seu... Porque várias coisas que ele vai fazendo, ele entende que é isso. Depois, ele tem que aprender a gastar menos do que ganha, guardar o dinheiro. Eu tinha construído uma casa nesse período, e eu vendi a casa para fazer o primeiro de Paulo, que foi Giuseppe na época. Mas isso eu fiz com consciência tranquila, porque assim, ó, se como garçom já tinha construído, eu como um negócio eu poderia depois, porque eu sabia fazer, sabia como já funcionava, sabia o caminho. Tinha as condições para fazer. Tanto é que a gente definia então o produto, que era a sopa de capelete, o radicchio com bacon, a polenta era só na chapa, depois que teve também a frita. As massas, não era muita variedade, com aqueles molhos bem da nona, sabe? E também, o principal nosso, que era o Galeto Primo Canto, sabia ensinar e sabia fazer, e de garçom também, que eu sabia fazer. Mas aí teve os outros acompanhamentos, que até foi num lance dentro do de Paulo, que a gente aprendeu a fazer o queijinho adoré. A gente tem sempre foi muito assim, o que a gente sabe fazer, a gente faz. O que não sabe, ou aprende ou contrata alguém para fazer. A cozinha do Senac vem ensinar nós a servir os pratos que fazia lá na nona, na colônia, coisa assim, com uma apresentação, elegância, colocar bem isso na mesa, né? E essa cozinheira, ela fazia nas feiras uma massinha frita lá e dava uma fila enorme para comer, e numa hora de treinamento eu perguntei para ela, mas o que tu fala? Faço isso. E eu, se for colocar um queijinho no local da massa, aí nasceu o queijinho adoré de Paulo. Na ação vem solução. Nós temos que estar cientes disso, que na ação nós conseguimos ser criativos. Então, é isso que depois que tu está dentro do teu core business, tu tem essa facilidade. Começa a facilidade de fluir, né? Claro que nós contratamos arquiteto, porque eu não... decorador, para dar temática, fazer a cara, agência de propaganda e relações públicas. Porque todos eles têm a sua parte que eu não tinha. Por exemplo, ele acha que quando tu monta um negócio, tu tem que focar o público que tu vai querer atingir. Tu não vai ser todo o teu... Não tem como. Então focamos com a assessoria de empresa e agência o público. Empresários, durante a semana, famílias, todos os dias, mas especialmente turista também. A época era muito mais fim de semana. E para isso, realmente, um dia tem que fazer a propaganda do outro, né? O padrão e a qualidade de hoje faz com que amanhã tu atenda melhor, né? E foi assim que o de Paulo, o que nós aplicamos muito de início lá, que deu certo, mas até hoje, né? A meritocracia. O meu irmão, que veio da roça na época, não sabia fazer nada. Ele começou na churrasqueira, o Roberto, e era eu, ele e mais 6 funcionários. Então, foi fácil de entender isso. Aí ele foi para a Copa, depois para garçom, para caixa, recepcionista e gerente. E hoje ele toca a casa ali em Itapema. É tudo com ele, Itapema. Então ele... Mas isso foi com 17 sócios operadores que nós temos, né? Aprender a fazer para poder depois ensinar, saber se está certo, cobrar e levar a própria identidade e padrão, né? Posso dizer, então, eu falo muito para as pessoas, posso dizer que o Di Paolo, o crescimento esse do Di Paolo veio principalmente por tu dominar o teu negócio, mas também pela inteligência intelectual empreendedora de criar sócio-empreendedores para cada negócio. Porque eu acredito que o Di Paolo, não sei se a minha leitura está correta,
Eu acredito que o de Paolo não seria o que é hoje se não tivesse os sócios operadores, porque seria muito mais difícil tu tocar todas essas unidades com uma perfeição e com a essência e o propósito da tua empresa se não fosse sócios operadores. Isso se deve muito porque os sócios operadores formados dentro, ele, além de nós reunir todos os recursos para crescimento, porque ele podia ter uma ou duas empresas também, ser sócio, não é assim, além de nós manter toda a concentração dos recursos para o crescimento, nós levamos a inteligência, o conhecimento, o core business para dentro de cada casa, com padrão, com qualidade, com o dia a dia acompanhar, porque não tem como não acompanhar o dia a dia, por saber fazer. Então, aquela frase, o saber fazer para saber ensinar, para saber servir a tua equipe, as pessoas, é fundamental, principalmente nesses... Até hoje, né? Hoje tem muito mais até recurso, a gente vê outras empresas crescendo, mas a consórcio operador, para o serviço, principalmente, de salão, é fundamental. Porque é diferente da franquia. A franquia é muito mais balcão, né? E atender à mesa, então é muito bom. E o nosso serviço foi, desde o início, assim, muito bem claro. Que tudo seria feito na hora, e na hora que o cliente também quiser, que é o caso das massas e tudo, faz pedido na hora. É uma experiência. E que quando na nossa época era um pouquinho diferente, né? Era normal tu fazer sopa para 50 pessoas e ir servindo. Hoje nós fizemos o ponto do capelete para cada cliente, para cada porção. Então, é sempre al dente, sempre feito para aquela pessoa, exclusivo, para aquela mesa. E as massas não eram diferentes, fazia uma panelada de massa e ia servindo. Hoje, cada porção de massa dá o ponto, o molho que o cliente quer, a hora que quiser. Então, esses detalhes tudo fazem que diminua o desperdício. E tem dois tipos de desperdício. Muitas vezes o cara acha que é só o produto, mas se tu serviu tudo à mesa numa vez só, e lá uma hora o cliente vai comer uma massa fria, tu perde imagem, né? Tu perde qualidade, tu perde uma satisfação, né? Que é muito mais, muitas vezes, do que o produto. E isso faz com que nós fizemos isso, e tudo servido à mesa, onde naquela reunião de empresários tu vai tentar, assim, não ser... A ideia é não ser invasivo, atender com alegria, com realização, assim, daquele funcionário, com sorriso e tal, mas que ele não seja invasivo, que ele deixe o cliente ser protagonista, né? E seguindo isso, tu faz com que num domingo, numa festa e a encontro de família e tudo seja farto, uma mesa farta, como é bom, né? Mas ir recolocando o que for necessário, sempre em comum acordo com o cliente, porque o desperdício não é bom nem para nós, nem para o cliente, ninguém gosta de ver sobrar comida. E até porque um desperdício, além de uma alimentação fora, o custo vai ser colocado ao cliente também, de qualquer forma. Isso, então, funciona muito bem assim, e desde que realmente tenha esse treinamento, esse padrão de atendimento do garçom. Né? É a essência e o propósito da empresa. E uma das coisas também principal deve ser a questão que não parece, é a detetização, né? A limpeza, né? Ser um ambiente... Eu acredito, não sei, mas eu acho que eu ouvi que quem faz essa parte aí é o Jefferson. O Jefferson. Então, olha só para vocês verem como esse mundo ele desloca. A Desinservice é nosso parceiro aqui hoje, acreditou na ideia do projeto Raizcast Vinha Porto Alegre. E eu não vou nem falar. Eu quero que tu só dê um comentário aí, o que é Não, sabe que muitas vezes tu te conhece no amor ou na dor, né? Nós te conhecemos foi na dor, nós tínhamos um problema, isso né? Isso é muito bom. Nós tínhamos um problema e ao resolver aquele problema, vimos que realmente a qualidade e a eficiência que entrega de resolver o teu problema, a empresa do Jefferson, que é a Desinservice. Olha, tanto é que hoje nós temos uma total confiança que chamou, resolveu. Então, eu não vou nem falar do Desinservice. O homem acabou de falar o que é Desinservice, e para vocês entenderem, e eu sempre falo, todos os parceiros que estão aqui comigo, quando eu trago,
é porque eu acredito que é um serviço eficiente e o que vai passar para as pessoas são coisas que vai fazer um network e resultado para as empresas. Então, não tem... Foi a semana lá em casa, no apartamento, tinha umas formiguinhas e acho que foi muito rápido. Foi lá, fez. Faz uns 3 dias, acho que eu não encontrei nenhuma hoje de manhã. E é muito interessante. Eles estiveram ontem lá em casa. Como eu estava aqui para Porto Alegre, daí ficou... Eu tenho 4 filhos, uma já foi morar fora, aí ficou 3. Uma veio e ficou 2. Aí os 2 eu corri para ir para casa da irmã e ontem eles fizeram a detetização lá em casa também. Terminar com essas moscas aí que não dava mais. Nós era bem simples, era uma coisinha assim que eu não sabia como resolver, foi lá resolver. Eu tinha outras perguntas, mas eu acho que a gente foi um contexto muito bom para as pessoas entender. E eu queria que só desse também uma palavrinha sobre o teu livro, para mostrar para as pessoas, até mostrar para a câmera tua ali e informar. Então, o Di Paolo está registrado, vamos dizer, os 30 anos de Paolo. Quando a gente pensou em fazer os 30 anos do Di Paolo, um evento e o livro, demorei muito mais que o teu para escrever, porque todos os 17 sócios, e até dizer assim, ó, todos os 17 sócios que foram formados no Di Paolo, são operadores. O primeiro garçom do grupo está em Gramado de sócio operador. E eu tenho um sócio que entrou por um conhecimento de gestão superior ao meu. Eu tenho muito conhecimento do Di Paolo e ele foi presidente da Fogo de Chão por 7 anos e tinha mais de 20 anos de Fogo de Chão em São Paulo. O Jandir entrou de sócio para o crescimento do Paraná para cima, pelo conhecimento de expansão e gestão, porque ele fez o IPO da Fogo de Chão nos Estados Unidos, Nova York, né? E isso aí, acho que foi em Nova York, mas foi nos Estados Unidos, e ele tinha todo esse potencial de se unir conosco para essa expansão. E tanto é que já temos em São Paulo já 9 casas, mais uma em Curitiba, e está abrindo com ele junto em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasília. Quando o Di Paolo pensar em ir para a Europa, para a Espanha, algum lugar, pode me chamar que você torna meu core business. Eu não ia nem te falar, então vou te falar, um grande conhecimento meu foi das Ilhas Canárias. E aí eu também... Eu estou mandando... mas ó, calma, que foi mais um daqueles da lanchonete, viu? Olha aí. As Ilhas Canárias, eu abri o primeiro fora do Brasil, com um empreendedor que era importador de frango do Brasil, e foi uma baita experiência. Claro que tem dois momentos, né? Que eu levei os brasileiros, ficaram lá por um período de uns 6 meses, 1 ano, depois meio queriam voltar, uns, outros não, que eles tinham passaporte italiano também, então podiam trabalhar lá. Mas só que ele deu a gripe aviária. Deu a gripe aviária e aí por um período... Ficou. E aí, eu vou te dizer que é a importância do conhecimento. Como eu tinha feito MBA com o Wesley, estava estudando, estava me autoconhecendo melhor, eu também percebi que aquele clima, por bom que seja, não é o meu, não é a pátria, não é... E aí foi tranquilo, passei aquilo lá para meus parceiros só de lá, aí começou a fazer lá, muito bom, aqueles peixes, aquelas outras culinárias e tudo, né? E o Galeto parou por 1 ano e não voltou mais, a gente se acertou assim, mas o conhecimento que eu tive lá foi muito aplicado. Eu abri a Casa de Caxias do Sul, ali em Lourdes, aplicando todas as normativas internacionais, um ambiente onde tivesse um nível só, da entrada de mercadoria ao cliente, sabe assim, os salões bem divididos, com a adega no meio, os banheiros bem escondidinhos, o pé direito mais alto e o tratamento acústico foi lá que eu aprendi, onde tu fala dentro dos ambientes e não reverbera. Não fica aquela... Então, assim, né, esse livro, o bom que está registrado aqui é essa maneira de ser de Paolo, mas também toda a história, né? Então, nós iniciamos lá em 94, onde foi o primeiro de Paolo. Acho que até é bom nós fazer uma linha do tempo lá para nossos ouvintes, assim, saber todos os locais. Nós estamos com 3 minutos, eu preciso que tu... Então, assim, foi
Caxias do Sul foi o segundo, e foi muito interessante, porque também aprendemos lá e implantamos, além da sequência de Paolo, o sistema Expresso. Aí aquele primeiro emprego que tive em Bento lá, foi onde eu iniciei, eu voltei e comprei aquela casa onde eu aprendi a temperar e assar galeto, na entrada de Bento Gonçalves. Muito bom foi Gramado, que daí foi interessante, porque aí o turista brasileiro do Brasil identificou, todo nos conheceu. Aí teve outras casas em Caxias, os Expressos, e foi crescendo, a de Lourdes. Aí tivemos a do Recanto Maestro, né, que muito bom. E uma muito importante, que eu diria que foi um acerto muito grande, e que foi dentro também das consultorias e tudo que aconteceu, dentro do meu MBA e tudo, foi abrir Porto Alegre. Porto Alegre, a imagem que nós tínhamos na Serra veio toda boa para cá, a gente ampliou 3 vezes Porto Alegre e lota quase todo dia. Então, e ficou legal porque ficou 2 empresas grandes da Serra, né? Que é a pizzaria e o de Paolo ali. E o Expresso, né? E o que deu muito certo foi que aqui a gente foi visto pelo sócio de São Paulo, pelo crescimento possível que nós podíamos ir para outra cidade. Tanto é que eu cresci até Porto Alegre uma parte e 3 vezes mais depois que eu fui para São Paulo. Fomos para Itapema, Santa Catarina, agora ele está abrindo em Torres também aqui no Rio Grande do Sul esse ano. Mas assim, a gente teve Novo Hamburgo aqui em Porto Alegre, depois assim, na Grande Porto Alegre, assim, na metro. E também, São Paulo, nós temos na Avenida dos Bandeirantes, nós temos na bairro Pinheiros, no Lar Center, no Max Pay, que é aí tem Campinas, Sorocaba, Campo do Jordão e São José dos Campos. Então, se ampliou muito, assim, em São Paulo, agora eu já falei, plena, nós vamos para Brasília, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, e mais aqui. E mais estamos com a vinícola no Vale lá, que esse ano vão inaugurar a vinícola com restaurante. É restaurante com vinícola, eu diria mais, né? Que é o nosso negócio, só que funciona muito bem, o restaurante com vinícola, e que vai ser inaugurado esse ano acreditamos fazer somar ao que já tem de bom no Vale, com gastronomia e tentar fazer um bom vinho, né? Então essa é a nossa missão para esse ano. E o exterior? Os vários expressos aqui em Porto Alegre, né? Temos em Canoas, Esteio. E o projeto do exterior? Eu estou só nervoso para o projeto. O exterior, eu não digo que não é um dia uma possibilidade. A gente vai ter que tocar mais uma meia dúzia de anos no Brasil para pegar conhecimento e fortalecer realmente. Mas assim, eu vejo que o exterior ele não precisa cruzar muito, por enquanto, o oceano. Eu acho que nós temos muitas oportunidades assim. Aqui na própria América Latina. Eu acho que Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, Argentina. Punta del Este, absurdo o crescimento. Assim, se você quiser fazer uma expansão, eu vejo que é muito interessante ela ser orgânica. O círculo, né? Fazer aquela questão que vai... não se duvida nada de uma e outra. Mas não é nosso foco hoje, porque o foco hoje são as capitais. A construtora que é do grupo da NutriSul, nós estamos agora, eu entrei num projeto junto com eles, Punta del Este, que o brasileiro está absurdo e a América Latina invadindo Punta. E está sendo uma das cidades que mais cresce na América Latina em questão turística. Para nós, o ideal é indústria e turismo junto, né? Comércio tá e indústria e turismo. É o que melhora, porque nós temos sempre praticamente aquele mesmo prato. Então, tu sabe que é aquilo, mas tu precisa que tenha o turista junto, né? Que é o que complementa todas as unidades. Isso mesmo, isso é o ideal. Muito legal. Eu queria, nesse último minuto aqui, a tua mensagem para a tua câmera aí, para o pessoal, que é a mensagem que nós vamos levar, que eu vou colocar ela, que vai ser a chamada oficial do nosso programa. 1 minuto ali para a câmera. O que mais gostaria que todo mundo acreditasse em si, no seu projeto, no seu dom. Todo mundo venha com um dom, todo mundo venha com algo a fazer. E quem acerta e encontrar isso dentro de si, vai se realizar e ser muito feliz. Então, o meu desejo, vamos dizer, é que todas as pessoas prosperem, mas isso, quando eu falo assim, é na sua profissão, é no seu fazer, é em tudo. Não é que tem que ser empreendedor, tem que ser empresário, tem que ser o que ele realmente se realiza. E todo mundo tem essa possibilidade. É isso que não podemos tirar das pessoas. É que elas encontrem o seu caminho, a sua estrada e se realizem. E isso é belo, é bonito, é um belo egoísmo que cada um vai ter, se defender e se fazer feliz por si. E, claro,
todo mundo é parceiro do seu projeto. Acertou o seu projeto, não tem quem não vai apoiar e gostar, porque vê que pelo resultado que ele tem, é verdadeiro. É isso que nós temos que buscar. A verdade de si mesmo e o próprio resultado. E isso nós vamos ter uma felicidade enorme entre todos, né? Então, é isso que eu desejo. Só tenho a agradecer, como eu sempre disse, o RaizCast, espero que quem viu o programa aí, ouviu ou assistiu, mais uma experiência, mais uma inspiração. Foi para isso que eu criei o RaizCast há 6 anos atrás. E queria também avisar que nosso próximo evento, pena que ele não é aberto esse evento, o objetivo é todos os empresários que passam pelo RaizCast, vai ser no Di Paolo, nós vamos fazer nosso próximo evento Obrigado. lá. Então, muito obrigado, obrigado a todos que nos ouviram e ouviram, e eu encerro o nosso programa com aquela velha frase, fiquem com Deus. RaizCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSuor.